O agro brasileiro, o Brasil, todos nós amanhecemos mais tristes desde que soubemos do falecimento de Alisson Paulinelli, um grande líder do agronegócio brasileiro. Um legado que deixa extraordinário, uma vida serena, tranquila, de realizações, tanto na pesquisa quanto no desenvolvimento do cerrado. Não é por outra razão que o Brasil hoje oferece um dos 5 pratos de alimentos aos habitantes desse planeta. Isso é importantíssimo. Alisson Paulinelli deixa em mim particularmente a melhor lembrança. Recordo quando ministro da Agricultura, em várias oportunidades tive o prazer de recebê-lo. E o que queria Alisson? Oferecer sugestões, informações e se oferecer a realizar algumas questões importantes ainda não resolvidas na agricultura. Por exemplo, o seguro agrícola, um esforço de mostrar o seu projeto e se dispunha inclusive a ir ao México para recolher subsídios e informações para melhorar a sua proposta. Importantíssimo vê-lo em diferentes lugares desse país onde com ele, Roberto Rodrigues, palmilhamos diferentes regiões para falar sobre o Brasil de ontem, importador de alimentos, e o Brasil de hoje, exportador de alimentos. Alisson Paulinelli, muito sereno, confiante, relatava o que aconteceu para superar dificuldades na pesquisa, a burocracia, a incompreensão, mas ele, de forma tenaz, obstinada, perseguiu esses objetivos. Então, é um dia triste para nós, mas seu legado fica. Seu exemplo fica para todos nós. E tudo o que fez pelo agro, efetivamente, merece ser comemorado e festejado. Voltamos a falar direto aqui da Bela Mais, evento promovido pela Bela Agrícola aqui no Paraná. Ao nosso fundo, você percebe todo esse movimento, são produtores buscando fazer seu barter, fazer a sua troca por insumos. Aqui ao meu lado está o Célio Dalcin, executivo de grãos da Bela Agrícola, justamente com essa tarefa, né, de convencer o produtor de que o momento é interessante para se fazer essa troca por insumos, justamente num momento que o produtor está bastante reticente, né, Célio, por conta da queda das commodities. O que vocês estão dizendo para o produtor nesse momento e por que é importante ele participar? Exato. Bom, primeiramente, obrigado pela participação. O momento ele é muito obviamente decisivo para o agricultor, é um momento que ele vem vendo as commodities caírem, mas ao mesmo tempo a gente enxerga que a relação, né, de troca, a relação de sacas por alqueire, ela ainda é muito atrativa. Então a gente viu na última safra, tanto de milho quanto soja, essa safra de milho que está implantada, o agricultor tem as suas margens corroídas pelo fato de não ter travado lá atrás, né? Ficou em aberto, as commodities caíram muito, os insumos comprados a preços mais caros, ele viu a sua rentabilidade cair muito. Então, o que a gente tem falado muito aqui no nosso evento é a preocupação com essa gestão de risco, né? Olhar realmente a relação, né? E nesse momento, mesmo com as commodities tendo voltado um pouco os preços, quando a gente olha os insumos que também caíram e faz essa junção, o produtor ainda consegue fazer uma relação muito atrativa que fica dentro das médias históricas, ou seja, ele faz um custo que ele planta a sua lavoura e isso traz um resultado, uma rentabilidade para ele. Para que ele especule com o lucro, com o excedente, né? E não especule com o custo que não é dele, né? Então, isso é importante que você está falando. Não é para sair vendendo toda a safra e nem protegendo toda a safra nesse momento delicado, né? Que a gente não sabe para onde os preços vão, mas pelo menos garantir o custo de produção. Exato. Óbvio que você fazer um volume muito alto, você tem um risco maior de comprometer toda a lavoura, mas o que a gente orienta é o custo, que representa 35%, 40% da produção dele, isso ele precisa estar travado, né? Então, quer especular? Especula com excedente, né? E aí, obviamente, preocupa-se só em produzir, que é o que a gente também ajuda ele com o nosso time. Então, realmente a gente orienta para que ele faça o custo
e não grandes volumes. Mas se ele fizer só o custo, ele já tem a sua margem travada, ele já sabe quanto realmente ele pode obter lá na frente, e esse é o grande momento aí para a gente. E vocês estão preocupados porque o produtor não está pensando assim nesse momento, está atrasada essa trava. Exato, nós temos um know-how aí de mais de 20 anos com essa gestão de risco, né, com travas aqui no nosso evento, e a gente tem uma boa carteira dos nossos clientes que fazem isso, mas você tem um percentual de agricultores que, até pelas altas dos últimos anos, deixaram de fazer esse travamento. E aí o que a gente viu no último ciclo foi que ele deixou de ter um custo médio aderente lá atrás por não ter travado, e hoje ele tem que vender muito mais sacas para pagar. E o custo ficou quase que inviável em algumas situações. Então a nossa preocupação é que ele não entre em um novo ciclo e que isso possa se repetir, né, no novo ciclo, onde ele possa perder de novo valor, deixar dinheiro em cima da mesa. Então a preocupação nossa é com a rentabilidade do agricultor realmente. E nesse momento, que a preocupação deveria ser com a safra de inverno do ano que vem, de 2024, vocês estão abrindo ainda oportunidade de travamento para esta safra de verão, né? Exato. A gente temos um cenário aí que uma boa parte, em algumas regiões 50%, 60%, algumas até 70% dos negócios de verão ainda estão em abertos. Isso preocupa muito, porque o plantio do verão está logo ali, né? Setembro, outubro já está aí. A gente tem os desafios logísticos e tudo mais, já deveria estar travado. Então a gente traz para o evento novamente essa oportunidade do agricultor fazer essa troca, comprar os seus insumos, travar o grão junto, né, e se proteger, fazer o custo, identificar e fazer o custo dele já nesse momento e garantir esses insumos a tempo para o plantio do soja. Porque ele tem um outro desafio que quanto mais ele demorar, mais ele tem o risco talvez de não ter esses insumos a tempo para plantar, pelo cenário caótico, literalmente, que a gente vai ter de logística e estática aí com essa super safra de milho chegando, né? Para a safra de verão, a preocupação é principalmente com a entrega do produto. E com a safra de inverno, a queda de preços do milho pode se acentuar e pode complicar essa relação? Pode bastante. Acho que com o verão, a preocupação é logística, mas também é de preço, né? A gente tem um cenário, olhando globalmente falando para a soja, que também pressiona muito, principalmente olhando para a América do Sul, né? Podemos viver preços iguais ou talvez piores, se todo o cenário global se concretizar. Então tem uma preocupação que ele garanta nesse momento o custo dele, que ainda é atrativo. Quando a gente olha para o milho, você tem um cenário talvez um pouco pior, porque o milho quando você olha, ele é muito mais dependente do mercado doméstico do Brasil, e aí uma safra desse tamanho que se desenha, a gente não tem espaço para colocar ela, e você não tem consumo, demanda suficiente para absorver tudo isso. Então passa a ser uma pressão muito grande nos prêmios e automaticamente nos preços à medida que a safra começar a ser colhida aí, principalmente aqui no norte, que ainda não começou, né? Então a preocupação é que o preço possa sofrer ainda mais pressão até a chegada aí das datas que ele tem contas a vencer, que é 30/8, 30/9 aqui na nossa região. De alguma forma, ele encontra formas diferenciadas de negociar aqui durante o evento de vocês? São 3 dias aí que a ideia é trazer atratividade mesmo para o produtor. Tem alguma diferenciação? Exato, tem algumas grandes diferenciações. A primeira é na condição comercial em si, porque a gente reúne todos os parceiros, né, seja eles de grãos ou de insumos, e consegue extrair a melhor condição para esses 3 dias do evento. O segundo grande atrativo é nas opções de negócio. A gente tem o barter raiz, a TCP raiz, né, que é o barter tradicional, e nós trouxemos já há 2 anos uma opção nova para o agricultor, que é a TCP Max e a Max Protegida, que é basicamente um travamento de custo, onde ele tem uma opção dentro disso embutida e ele pode participar de eventuais altas. Então o agricultor que entendeu que a relação é boa, o custo está aderente, mas tem uma preocupação, poxa, se o mercado voltar a subir, né, eu vou perder essa alta, a gente traz essa ferramenta onde ele, mesmo assim, também pode participar da alta. Ele trava o custo e ainda assim, se o mercado subir, ele também participa da alta e captura esse valor aí na linha do tempo. Vocês fazem a proteção para eles? Exato, nós entregamos essa oferta pronta para ele, né, nós
compilamos tudo, fazemos todas essas operações financeiras, entregamos pronto para ele aqui, para que ele simplesmente tome a decisão realmente de fazer o negócio. Só para a gente finalizar, fazendo as contas, principalmente para o produtor aqui do estado ou para o produtor aqui da região, está em patamar historicamente viável de fazer essa troca? Em termos de troca ou de volume aí a ser trocado, está dentro de um padrão normal? Ele está. Esse é um grande ponto, porque o agricultor chega aqui com a expectativa de que ele vai pagar muito mais caro, né? A troca dele vai ficar, o TCP dele vai ficar muito mais caro, porque ele está vendo somente o preço do milho cair ou do soja cair. Sendo que, na verdade, a composição que a gente faz, usando grãos e insumos, você entrega para ele um custo em sacas, que se a gente olhar na linha do tempo, nos últimos 5, 6 anos, é exatamente a média que ele sempre gastou. Então, quando ele olha isso e entende que está aderente ao custo médio histórico dele, ele, obviamente, toma a decisão. Porque a preocupação dele era pagar muito mais caro, né? E não, na verdade, nesse momento, a relação está muito dentro da média histórica. E, de novo, a nossa preocupação é que essa média histórica, esse valor que está na média histórica, saia da média. E comece a ficar muito mais caro à medida que tanto o insumo comece a voltar os preços, quanto a commodity possa cair ainda mais, né? Então, por isso a gente entende que realmente é muito atrativo esse momento para ele tomar a decisão. Quem não puder estar aqui na feira, pode avançar também com esse processo? Pode, a gente está operando presencialmente aqui na feira, né, em Cambé, mas todas as nossas 52 filiais estão com os negócios ativos, o nosso time lá nas filiais também atendendo, tem a mesma oferta lá para ser discutida, para ser debatida junto com os nossos consultores, e ele pode fazer negócio em qualquer uma das nossas unidades. Então, portanto, a dica é travar ao menos o seu custo de produção e num momento em que essa relação de troca ainda é favorável. Como o Célio disse, a gente tem a expectativa dos preços, mas obviamente esse preço pode cair mais e piorar essa troca aí pelos insumos. Então, faça suas contas, entenda a oportunidade e aproveite o momento. Daqui a pouco a gente volta com mais informações direto aqui da Bela Mais. Eu acho que a melhor forma de homenagearmos o Dr. Alisson Paulinelli por ocasião da sua partida é continuarmos seguindo o seu exemplo, plantando agora as sementes que vão nos levar a fazer um agro brasileiro cada vez mais grandioso nos próximos 10, 20, 30, 50 anos. Obrigado, Dr. Alisson Paulinelli, pelo seu trabalho e pelo seu exemplo, que eu tenho certeza que vai inspirar muitas e muitas gerações.